Boa noite a todos. Vamos nos encontrando mais uma vez, mesmo que separados fisicamente, unindo nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos, chegando espiritualmente e mentalmente até o lar de Jesus, visualizando a figura meiga de Jesus, cumprimentando as equipes espirituais lá presentes, para que possamos ser fortalecidos na nossa reflexão para o Evangelho de hoje. Graças a Deus. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição número 50, livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e ele traz para essa lição o título de Para o Alvo. Ele traz uma frase de uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, onde Paulo diz: prossigo para o alvo. Essa carta foi escrita 50 anos depois da crucificação de Jesus. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. O doutor da lei em Jerusalém abandonara as vaidades da raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo ao mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Quando nós falamos dessa lição de Emmanuel para o alvo, a frase de Paulo, a carta aos Filipenses, nós vamos lembrar que Filipos era uma cidade importante do Império Romano, considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Era localizada a leste da antiga província da Macedônia. Se hoje nós procurarmos sobre, provavelmente nesse local nós vamos encontrar as ruínas. Isso é muito visitado pelos visitantes que fazem essas viagens a terras santas.
Então tem em Roma, tem em Jerusalém, e Filipos faz parte dessa. Então a gente vê aquelas ruínas. Mas no final da nossa reflexão nós vamos voltar a falar disso. Nessa lição, Emmanuel nos traz, em breves e sábias palavras, toda a trajetória do apóstolo Paulo, que foi doutor da lei em Jerusalém, a tudo renunciou da vida material, família e todos os frutos de sua inteligência, e usando de humildade, ele vai para o deserto, usando a profissão de tecelã, que era a profissão da família, que eles eram obrigados a aprender, trabalhando humildemente no tear, confeccionando tendas para o seu sustento com o suor diário, como diz Emmanuel. Mas jamais Paulo desanimou, porque para ele, o alvo era levar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho do Mestre, para todos. E Emmanuel nos pergunta: quantos aprendizes estarão dispostos atualmente ao grande exemplo de Paulo? Os convites continuam sempre para todos, mas nem todos entendem esse convite. Muitos aceitam, mas na primeira dificuldade abandonam o estudo do Evangelho, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Nos primeiros obstáculos, como ele diz, obstáculos mais fortes na marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, entregam-se às lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se desalentados, vencidos e sem esperança. A explicação para tudo isso é simples: perderam o rumo para Jesus, seduzidos pelos espetáculos transitórios das numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime que é o Mestre, chega o instante em que, cansados, desmotivados, tristes, cansados da fascinação transitória, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Na missão dele, muito árdua, houveram vários momentos em que Paulo escrevia as cartas em prisões. E vemos que, mesmo confinado, mesmo isolado, ele não perdia a fé, tendo sempre como alvo a missão de levar o Evangelho de Jesus a todos os povos. Desde o momento que Paulo é chamado por Jesus na estrada de Damasco, ele traçou um alvo, o de servi-lo. E diz em carta essa frase: irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado Jesus, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prosseguindo para o alvo. Paulo usa muito essa palavra nas cartas, então o alvo dele, a meta, o exemplo a ser seguido, sempre foi Jesus. Convicto de quanto lhe cabia construir na seara do Mestre, ele assumiu o compromisso de servir a causa do bem com toda a força de sua alma. Para ele, que estava sempre a postos para semear onde Jesus o convocasse, não havia ocasião certa, pois todo minuto era minuto de fazer o bem. O hoje era o tempo por excelência. Quando nós nos aproximamos do caminho de Jesus, compreendendo as suas lições, olhamos o que fomos até então, sentimos-nos arrependidos de tantas coisas, mas devemos desistir? O que devemos fazer? A resposta de Paulo é clara: valorizar o tempo da construção, o hoje, e caminhar na construção do futuro. Mas devemos compreender no presente a oportunidade de darmos um passo à frente em direção ao alvo divino que é Jesus. Para Paulo e para nós, o nosso alvo divino tem que ser Jesus. Sobre essa carta de Paulo aos Filipenses, em outro trecho, no livro Fonte Viva, Emmanuel também traz, é muito bonito.
Ele diz o pedaço da carta, o trecho da carta que fala assim: na estrada cristã somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Esqueçamos todas as impressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Vamos aproveitar esses ensinamentos de Emmanuel, nos trazendo a recomendação do apóstolo Paulo. Lembrar que mesmo que com o passar do tempo as coisas materiais possam se acabar, como falamos no começo da cidade de Filipos, virar cinza, virar ruínas, nós sabemos que as sementes que lá foram plantadas por Paulo, a semente do Evangelho, como em tantas outras cidades que já foram modificadas, transformadas em ruínas, as cidades ficaram, germinaram e se espalharam por todo o planeta Terra. Por isso que as cartas de Paulo são muito importantes, fazem parte da diretriz da missão que Jesus ensinou. Ide e pregai, levar o Evangelho, a Boa Nova a todos os povos. E com a generosidade desse mestre de amor, nós podemos hoje ter a oportunidade de estudarmos e aprendermos o seu Evangelho e continuarmos o nosso esforço a cada encarnação para vivenciá-lo, lembrando sempre do esforço dos seus enviados, como aconteceu com Paulo. Mesmo que o nosso corpo físico acabe um dia, como acaba em todas as encarnações, as sementes desse evangelho trazido por esses apóstolos em nome de Jesus para cada habitante do planeta Terra fica na nossa memória espiritual. E é isso que nos traz a sede de aprender. Temos que ter a humildade de saber errar e continuar andando para frente, arrependendo, mas não desanimando, continuando, acreditando que Jesus, nosso mestre de amor, governador de todo o nosso planeta Terra, não iria voltar para o plano espiritual, deixar o corpo físico sem deixar esses recursos através dos irmãos escolhidos por ele, para nos trazer toda essa benevolência que é o Evangelho, a luz do Divino Mestre iluminar a cada irmão aqui ainda em aprendizado. Então, essa reflexão dessa lição de hoje, mais uma carta de Paulo, nos deixa bem tranquilos e bem serenos para pensarmos no nosso passado, no nosso futuro, e o tempo de trabalhar, o tempo da construção é o tempo de hoje. Graças a Deus. E agora vamos tranquilizando o nosso coração, elevando ainda mais o nosso pensamento, buscando, através dessas bênçãos que são derramadas nos nossos momentos de reflexão, a figura meiga de Jesus, envolvendo a todos nós que estamos ligados, mesmo distanciados fisicamente, elevarmos o nosso padrão vibratório para fazermos as vibrações dessa noite. Com tudo o que ouvimos, vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, toda a luz necessária, a luz de Jesus abrangente, abrangendo todos os povos, todos os seus habitantes, por todo esse momento que estamos passando, mas confiando, como o apóstolo Paulo, no nosso alvo divino, na nossa luz maior, que é a luz do Mestre Jesus. Vamos vibrando saúde, paz, harmonia entre os povos. Vamos vibrando muita luz de calma, de serenidade, de confiança,
para que a luz de Jesus nos envolva no fortalecimento da fé, da esperança, confiando nesse Mestre de amor, que é governador do nosso planeta, que em suas mãos está toda a diretriz de tudo que a humanidade está passando nesse momento. Mas temos que ser fortes na fé, na esperança, na confiança no Pai Criador, avançando para o futuro, buscando aquela luz que vai acontecer, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos servir, vibrações intensas para todos os nossos irmãos que estão passando pelas provações, pelas separações de entes queridos, mas que eles possam ter certeza, através das nossas vibrações, que ninguém é esquecido por esse Mestre de amor. Que a tua luz, Mestre, envolva todo o nosso planeta, a cada um de nós que estamos ligados nesse momento, e que tantos outros grupos ligados em vibrações, direcionadas ao Pai Criador, para que possamos auxiliar através das nossas vibrações a cada irmão que está sofrendo, que possamos transmitir a fé, a esperança e a confiança nesse alvo divino que é o nosso Mestre Jesus, que assim seja. Graças a Deus.